sou Milena Mendes, sou engenheira agrônoma, faço parte da equipe de ATE do projeto Bahia Produtiva, por meio do SEDASB. E hoje estamos aqui fazendo um vídeo que tem por objetivo dar continuidade ao nosso atendimento de assistência técnica e extensão rural aos dirigentes, aos agricultores e agricultoras, aos ACRs, que são os agentes comunitários rurais, e aos agentes comunitários em apicultura. E hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre as abelhas nativas, né? Que são nossas abelhas sem ferrão, que traz essa grande diversidade aí para nossas lavouras, para nossas árvores nativas, e será o nosso tema de hoje. Vamos lá aprender um pouquinho mais sobre elas? Então, vamos falar aqui agora sobre o que é a criação racional das abelhas nativas, que são conhecidas como a meliponicultura. Você já ouviu falar desse termo? A gente conhece muito a apicultura, que é a criação das abelhas com ferrão, que são as abelhas europeias, mas hoje a gente vai falar das nossas abelhas, que são as abelhas nativas. Elas não têm ferrão, são mansas e são fáceis de estar a gente criando próximos das nossas residências, próximo dos nossos sítios, trazendo a maior diversidade e abundância para a nossa produção, né, familiar. E a gente vai estar falando aqui também a grande importância, né, na polinização, que é o seu papel fundamental, assim como trazer algumas espécies de abelhas e as características de cada um, para que a gente possa saber manuseá-las e cuidá-las de maneira ideal, sem agredir tanto suas caixas, suas colônias, que elas são feitas geralmente em ocos, em troncos, né, de umburana, de aroeira, que vocês têm por aí. Mas a gente vem trazer aqui hoje essa forma racional, que é utilizando essas caixas que elas foram desenvolvidas para melhorar o manejo, né, a divisão dessas abelhas, que a gente vai falar mais a seguir. Essas caixas, elas foram desenvolvidas pelo INPA, que é o Instituto de Pesquisa da Amazônia, que é o berço da meliponicultura. A gente conhece muito como as abelhas indígenas, né? Na Amazônia tem mais de 200 espécies de abelhas nativas e por isso eles criaram essas caixas para poder facilitar o manejo dos meliponicultores. Vou falar um pouquinho para vocês agora sobre cada espécie de abelha nativa que eu tenho aqui hoje, né? Tem ali a tubuna, que também é conhecida como mandaguari, que é ela que está rodando aqui hoje. Elas são bem ariscas, gostam de estar entrando no nosso cabelo para falar que o espaço é delas, né? Temos também aqui a mandaçaia, que também é uma abelha nativa muito conhecida, é uma abelha linda, tem as listrinhas amarelas. E temos aqui também a jataí, que a maioria conhece, que ela dá em muitas regiões. Ela tem esse tubinho característico na frente para a entrada das abelhas no ninho. E temos aqui atrás a iraí, que também é uma abelha nativa que tem grande importância aí na polinização das frutas, em especial até do morango. Ela é muito utilizada para polinizar o morango. As jataís, elas são as abelhas mais distribuídas aí no Brasil. Tem muitos lugares que a gente encontra essas abelhas minúsculas e que ela tem assim uma importância muito grande na polinização das nossas árvores nativas. Já vi muita jataí umbuzeiro, né, nas hortaliças. Em várias plantas a gente sempre vê ali essas abelhinhas trabalhando, polinizando e auxiliando aí nessa diversidade de espécies, tanto florestais como espécies alimentícias. Elas também produzem um mel muito delicioso e é muito conhecido pelas suas propriedades medicinais. As abelhas iraís, elas são abelhas minúsculas e têm no seu nome tupi, que significa abelha-rio, né? Muitos também chamam de abelha doce, rio doce, e vocês vão ter a oportunidade de ver aqui como ela se comporta. E elas têm uma grande importância na polinização do morango, além de outras espécies alimentícias, mas o morango já foram feitos estudos que quando tem essas abelhas numa estufa, né, toda protegida com morango, aumentou de 20 até 30% a produção desses morangos.
Vamos conhecer essas abelhas aqui de perto e vocês perceberem como é que elas se comportam dentro das colônias. Vamos abrir aqui uma caixa da Iraí para vocês conhecerem um pouquinho de perto. Como podem ver aqui, elas têm um invólucro, né, que é feita por cerume. Chega aqui mais perto para ver. Aqui quando você abre um pouquinho que ela é dura, tá vendo? Diferente da jataí, que é mais molinha. Então esse cerume aqui serve de proteção, né? As abelhas fazem isso para conservar o ambiente, para também poder proporcionar um conforto térmico para as abelhas. Elas produzem um mel muito delicioso, porém em pouca quantidade. Produzem uma grande quantidade de própolis também. Então é uma das abelhas que a gente tem aí muito ao redor do Brasil e que a gente pode estar criando nessas caixinhas de forma racional. A tubuna, que também é conhecida como mandaguari, elas são essas abelhinhas aqui, pequenininhas, pretinhas, porém elas são pequenas, mas produzem um mel em grande quantidade. Elas são meio ariscas, se elas perceberem que a gente está ali indo trabalhar, mexer com elas atacam a gente, soltam também um cheirinho de coco quando a gente aperta, e isso é uma forma de proteção para que as outras abelhas chegam e colocam a gente para correr. Então tem que ter muito cuidado ao manusear essas abelhas. Elas constroem seu ninho geralmente em ocos de árvores, em caixas velhas guardadas, elas chegam também para poder construir seu ninho ali dentro. Chega aqui para a gente mostrar como é que é a entrada dessas abelhas. Elas fazem esse cerume, né, mais grossinho. Então essa é uma das características, é a entrada do ninho da tubuna, é dessa maneira. E vamos conhecer agora do lado de dentro. As mandaçaias, elas significam no Tupi-Guarani vigia bonita, porque tem sempre na entrada das suas caixas tem uma abelha vigiando para proteger os seus ninhos. E para isso também elas produzem um gel própolis, que ela mistura o barro com os outros resíduos, né, as outras resinas das plantas, e faz toda essa proteção, e que também ela tem aqui ao redor das caixas para também estar trazendo um conforto térmico para as abelhas. Elas produzem um mel em quantidade e muito delicioso, é muito buscado aí na culinária, e elas também são grandes polinizadoras de diversas flores, né? Desde a malva, como a aroeira, a candeia. Então elas são grandes polinizadoras aí também da flora nativa. As abelhas nativas são de grande importância para a manutenção do nosso ecossistema. A gente tem elas como nossas grandes polinizadoras do Brasil. São elas que estão ali fazendo ali carregando o pólen de uma planta para outra, fazendo aquela polinização que a gente chama de cruzada, né? Saindo de uma flor, indo para outra, multiplicando, né, as árvores nativas que a gente tem por aí, conservando as nossas espécies florestais e aumentando os nossos alimentos, porque é através dessas abelhas que a gente tem a nossa produção de frutos, de semente. Então, para a gente perceber o quão importante é a gente estar cuidando dessas abelhas no nosso sistema produtivo. Além disso, elas são abelhas mansas que a gente pode estar utilizando próximos das nossas residências, próximos das nossas unidades produtivas, e além disso ela vai estar gerando uma maior produção dos seus alimentos. Então saibam que as abelhas nativas são grandes parceiras nessa produção de alimentos que você, agricultor e agricultora, precisam ter como aliadas aí no seu dia a dia. Além da conservação ambiental e multiplicação de frutos, sementes, espécies florestais, como a gente já falou, essas abelhas elas podem estar trazendo para você, agricultor e agricultora, uma oportunidade de aumento da renda. Você pode estar fazendo comercialização do mel, do própolis, de pólen e também dos enxames, né, dessas colônias. Mas para isso precisa conhecer melhor as características de cada abelha e forma de criação racional. Vamos lá aprender um pouquinho mais como eu posso estar criando as abelhas de uma maneira correta sem agredir o meio ambiente. Existem diferentes espécies de abelhas nativas ao redor do nosso Brasil.
A gente tem que conhecer um pouco as características de cada uma para poder criarmos racionalmente em nossas unidades produtivas. O que vai diferenciar cada uma é desde a entrada do ninho, que a gente vai estar falando um pouquinho sobre cada forma de entrada de ninho que tem, sobre as características dos ninhos que elas estão ali dentro dos enxames, né, que a gente vê muitos nos ocos e troncos de árvores, como essas aqui que eu vou mostrar para vocês. E por isso é importante a gente conhecer um pouquinho das características básicas dessas abelhas, como elas se comportam no meio ambiente, como é dentro dessas colônias, como é que os discos ali de cria se comportam, para a gente poder criar de forma sustentável essas abelhas. As abelhas nativas possuem também alguns inimigos naturais, por isso precisamos ter muito cuidado quando estivermos manuseando essas caixas. Um dos inimigos naturais são as formigas. Quando elas entram na caixa, elas acabam danificando todo ali o ninho, acabam comendo o que são das abelhas e prejudicando o desenvolvimento desse ninho. A gente tem alguns artifícios para poder estar cuidando deles, né? Deixando as formigas mais longe, que é o uso do óleo queimado, né? Você pode estar passando óleo queimado ao redor, né, da onde você está colocando as suas abelhas, embaixo, para que essas formigas elas não consigam subir. Outro inimigo natural são os forídeos, que são algumas moscas pretinhas que elas costumam dar nas caixas que estão geralmente fracas. Por isso é importante manter essas abelhas bem alimentadas, com a grande florada ao redor dessas caixas, para que essas abelhas estejam sempre bem nutridas. Então, os forídeos, a gente também tem algumas formas de estar mantendo elas longe, que é utilizando algumas tampas dessas garrafas, né? E colocando um vinagre dentro. Esse odor do vinagre vai fazer também com que afaste esses forídeos. Tem alguns casos também que você já tem que fazer uma limpeza drástica da caixa ali, porque os forídeos, quando chegam, eles atacam e tomam conta mesmo da colônia. Outro inimigo natural são as lagartixas. Elas chegam aqui na frente da caixinha e começam mesmo a beliscar e se alimentar das abelhas. Um dos artifícios é utilizar essas gradezinhas, né, como vocês estão vendo aqui, de madeira, para evitar, né, que elas fiquem aqui na porta se alimentando. E a outra é vocês fazendo um corte também nessas garrafas e colocando aqui, de maneira com que essas lagartixas não tenham acesso direto a essas caixinhas de abelhas. Vou apresentar para vocês agora um modelo de caixa chamado Caixa Racional INPA, que foi desenvolvido no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia para facilitar na hora do manejo ali com essas abelhas nativas, tanto no momento da divisão como no momento também de coleta do mel e também para trazer uma maior proteção para essas abelhas. Ela é composta de 4 módulos, tem o primeiro aqui que é o ninho, tem um buraco aqui, tem um fundo que é onde a abelha vai entrando. E aqui é onde você vai colocar os discos de cria, que vocês vão ver mais à frente na hora da divisão. Aqui é o sobreninho, que tem esse espaço também de losango, que é quando você coloca o disco aqui, ele pode estar atravessando para cima. E depois vem a melgueira, que também tem esse formato aqui, um buraco para que as abelhas consigam acessar os dois lados. E é feito geralmente com esse material de acetato, alguns macereiros já fazem isso aqui com a madeira, e é onde as abelhas vão colocar os seus potes de mel, os seus potes de pólen, e por último a segunda melgueira. Na verdade, eu sempre indico utilizar apenas uma melgueira, e quando o meliponicultor perceber que esse espaço está preenchido de potes de mel, potes de pólen até 80%, pode vir com outra melgueira, e também tem que ter uma boa florada ali ao redor. Aqui é a caixa da Mandaçaia, né, com outra dimensão. Tem também a caixa da Uruçu, que é com outra dimensão maior. Então os tamanhos vai depender da espécie da abelha, do espaço que ela ocupa ali para poder estar fazendo o seu ninho, sua colmeia. E é isso. Vou mostrar para vocês adiante a dimensão de cada uma dessas caixas. Vamos ver? Para se ter sucesso com a criação de abelhas sem ferrão, precisamos dar algumas condições para que essas abelhas se desenvolvam bem. Para isso, a gente tem que escolher um local adequado para elas. Nesses locais, a gente tem também que observar
se tem água disponível ao redor, se tem uma grande florada para que elas possam ali coletar o néctar e o pólen, além de também protegidas de ventos, de chuva. Então vocês estão vendo essa estrutura aí atrás, que é um meliponário, que é onde vocês têm ali as prateleiras para estar colocando essas caixas, são protegidas, como podem observar, mas temos outras opções, como vocês podem ver nas imagens a seguir. Ao se pensar em ter uma criação de abelhas sem ferrão, você, agricultor e agricultora, tem que pensar primeiramente em dar condições para que essas abelhas se desenvolvam. Dentre elas está a florada, né? Então a gente tem que criar um pasto meliponícola. O que é isso? É uma grande variedade de flores, de plantas, para que essas abelhas elas tenham pólen e néctar o ano inteiro. E para isso, vocês devem fazer um calendário do que vocês têm aí na região e observar desde plantas rasteiras, que tem aquelas flores que as abelhas adoram, desde as árvores frutíferas, florestais que vocês têm por aí. A seguir, algumas sugestões de plantas que têm tanto néctar quanto pólen para essas abelhas se alimentarem o ano todo. Uma das formas de capturar as abelhas na época que elas estão enxameando naturalmente é através da isca PET, que eu vou ensinar aqui para vocês como é que a gente vai fazer. São poucos materiais, né? A gente tem que ter uma garrafa PET, pode ser também aquelas caixas de leite, o que você tiver aí, que a gente vai estar imitando a árvore para que as abelhas queiram esse espaço para estar fazendo as suas colmeias. Então, primeiro, a gente vai preparar o que a gente chama de loção atrativa. Ela é composta por álcool de cereais ou etanol, né? Aqueles álcools de posto. Material que você captura ali dentro dos enxames pode ser a cera, o próprio própolis, alguns materiais que vocês vão colocar dentro do álcool cereais para estar exalando aquele cheiro e as abelhas queiram estar ali dentro dessa isca que a gente vai fazer. Então pega uma vasilha, né? Pode ser de vidro, e vai colocando esses materiais dentro e deixa ali até 30 dias curtindo para que esse aroma fique bem atrativo. Então, depois que eu tenho a minha loção pronta, eu vou pegar a garrafa PET e vou estar colocando um pouquinho dessa loção que eu preparei. Vou estar sujando, né, essa vasilha e botando de volta, só para poder ficar mesmo impregnado o cheiro. Geralmente a gente coloca assim para secar, para poder, quando secar, o aroma já está aqui também no ar. E aí, outra coisa é um buraco que a gente tem que fazer nessa tampinha, né? Então aqui já está o espaço para as abelhas entrarem. E a outra coisa é usar papelão, jornal, para estar dando um conforto térmico para essas abelhas. Depois que você forrou. Então a intenção dessa isca PET é vocês estarem trazendo um conforto para que as abelhas queiram, na época de enxamear natural, na enxameação natural, elas fazerem os seus ninhos dentro dessas iscas. E aqui depois vocês vão estar transferindo para as caixas. Depois que você colocou, né, o papelão, o jornal, você enrola nesses sacos pretos, né, para poder também proteger de vento, de chuva. Pode fazer um nó do jeito que você achar melhor. E sua isca está pronta para você colocar, né? Geralmente a gente coloca assim, inclinada, porque quando a gente for tirar o enxame daqui para colocar dentro da caixa, você não vai estar, né, balançando, mexendo. Então a melhor posição é em pé. E você pode estar colocando no meio da mata, onde tem algumas árvores, numa altura que fique fácil até para você estar buscando depois e trazendo para perto de vocês. Vou mostrar mais na frente a forma de abrir aqui e estar transferindo esse enxame da isca para a caixa racional. Vamos
Vamos ver. Vou falar para vocês agora como a gente pode estar fazendo a divisão de um enxame. Então aqui está uma caixa mãe, onde eu observei que estava bem povoada, tinha abelhas bem ativas trabalhando, tinha também alguns potes de pólen e de mel, então escolhi ela para estar fazendo a divisão. Aqui tem a caixa filha, que está vazia e que está pronta para receber esse material e se multiplicar, e formamos aqui duas novas colônias de abelhas. Aqui no caso a gente está com a abelha mandaçaia. Então vamos ver aqui. Primeiro eu já deixei aqui no ponto, né? Passei a fita crepe. Todo meliponicultor tem que ter fita crepe e um formão para estar fazendo essa abertura das caixas. E vamos lá. Esse processo tem que ser bem rápido, né? Eu vou observar como é que tá aqui dentro. Quer chegar aqui para dar uma olhadinha? Como vocês podem ver, estamos cheios de potes de mel. Aqui, ó, vamos abrindo para observar como é que tá dentro. As abelhas mandaçaias, elas são mansas, mas quando vê que tá mexendo aqui, elas começam... Acho que vou ter que abrir o de baixo também. Então aqui a gente vai pegar os discos de cria, pegar uns 4 discos e colocar na caixa filha. Cheirinho de mel. Eu já vou pegando aqui um pouquinho para poder... Um pouquinho desse cerume para ser a base, onde eu vou colocar os discos. A vantagem das abelhas mandaçaias é que você não precisa ver se tem a realeira, diferente da jataí, porque as próprias abelhas, elas têm ali dentro desse disco algumas princesas que elas transformam em rainhas. Olha. Bora lá. Elas têm um gel própolis que elas colocam nessas frestas. Até para isso mesmo, pra gente não ficar mexendo muito. Com muito cuidado aqui. Tá conseguindo ver? Vamos pegar esses discos de cima, com cuidado, sempre vai ter um ou outro que vai amassar, e colocar na de cá. Como eu falei para vocês, coloquei um cerume embaixo antes de colocar esses discos. Podemos colocar mais material assim do lado, para elas estarem pegando. Aqui ficaram alguns discos e eu vou estar fechando para não estar danificando o enxame. Rapidinho aqui, ó. Coloca essa... Essa parte aqui é para as abelhas depois subirem e colocarem aqui os potes de mel. Essa aqui é a antiga. Eu vou deixar só essa daqui. Aí daqui uns 2 dias eu observo como é que tá. E aí eu posso estar colocando o sobreninho. Mas hoje, como ela tá bem fraquinha assim, que eu tô fazendo a divisão agora, vou colocar só essa primeira. Eu podia estar colocando alguns potes aqui de mel, mas como as abelhas estão bem ariscas aqui,
fazer isso depois, só para mostrar para vocês como que é feita essa divisão de forma rápida. Essa caixa filha vai ficar no lugar da caixa mãe. Como vocês perceberam, eu não precisei colocar a rainha aqui, a rainha fica na caixa antiga. Elas vão transformar aqui as princesas em uma rainha. Então vamos lá colocar no local onde eu tirei a caixa mãe, que foi aqui. E essa caixa vai para um lugar até 10 metros de distância, para elas não estarem confundindo e entrando na outra caixa. Por isso que eu até coloquei aqui essa fresta, porque eu vou guardar ela ali. Mas a região aflorada deu uma baixada, né? Principalmente nessa época fria de inverno, a gente indica você estar fazendo uma alimentação artificial para as abelhas. Ela pode ser feita com mel, como eu fiz aqui. A gente divide, né, metade de mel, metade de água. Algumas pessoas também fazem com açúcar, então também é 1 para 1, né? Metade de água, metade de açúcar. Mas lembrando que essa alimentação é somente quando tiver muito frio e não tiver florada ao redor. Que a gente pode estar auxiliando as abelhas para quando começar a florada, elas estarem ali já estabilizadas para poder ir capturar, né, o pólen, o néctar das flores. A gente pode estar utilizando os potinhos que vocês tiverem em casa, né, de tampas, geralmente de garrafas. E aqui você coloca o mel com água, como eu falei, e a gente coloca esses gravetinhos para que as abelhas elas não afoguem dentro daqui. Então, aqui mostrando para vocês, que eu vou inclusive colocar nas caixas que a gente fez a divisão hoje, esse alimentador. A gente também pode estar utilizando essas vasilhinhas, né, que o pessoal coloca água também, com açúcar, água com mel. Então, utilize o que vocês tiverem em casa, mas podem estar alimentando as abelhas nesse momento aí de frio que tiver na região de vocês. Com cuidado, aqui está pronto para eu levar para a caixa e alimentar as abelhas. Chegou o momento mais saboroso da meliponicultura, que é a coleta do mel. Para isso você tem que ter todo o cuidado possível aí, buscar um local bem higienizado, limpo, para você estar levando a sua melgueira para poder estar fazendo esse procedimento. Temos que ter também cuidados utilizando luvas, máscaras e também toucas nesse momento, para que ocorra cada vez menos contaminação do mel, porque senão o seu mel vai fermentar e a qualidade dele vai se perder. Uma das formas que muitos meliponicultores fazem é se associar a algumas casas do mel, e é onde eles levam o seu mel, né, a melgueira, para ser também beneficiado. Mas se você não tem na sua região, vamos fazer buscando essas boas práticas que eu trouxe aqui para vocês agora. E tem algumas formas de estar fazendo essa coleta do mel, né, que eu vou mostrar mais à frente o que a gente pode estar utilizando para todo o cuidado possível nesse momento. Apresentamos para vocês o passo a passo de ter um manejo adequado das abelhas nativas, para que você possa fazer aí na sua região, dentro das possibilidades que encontra, e poder ser um grande criador dessas abelhas nativas e poder também estar auxiliando a biodiversidade, aumentando aí a polinização das suas culturas agrícolas e tendo também esses saborosos produtos das abelhas, né? Desde o mel, como o própolis, o pólen, e aumentar também a renda aí da sua família. Sejamos então grandes preservadores aí do ambiente dessas abelhas. E lembre-se, se a gente não tem abelha, a gente vai ter muito pouco alimento. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.